Talvez a figura mais enigmática do Antigo Testamento e a mais misteriosa seja o personagem bíblico da linhagem de Sete, chamado pelo nome de Enoque. Enoque é acreditado como sendo o primeiro de todos os profetas. Ele andou com Deus e foi tomado da terra pelo próprio Deus. Vivo e não se viu mais ele, pois Deus para si o tomou. Nesse vídeo eu quero falar um pouco a respeito do livro de Enoque. Vocês sabiam que existe uma cópia completa do livro de Enoque nos manuscritos do Mar Morto que não foi divulgada aí pelas grandes mídias? Deixem os seus likes, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo com outras pessoas que também têm curiosidades a respeito de Enoque. Talvez o livro bíblico que não está no nosso cânon bíblico mais famoso é, sem sombra de dúvidas, o livro de Enoque. Apesar do livro de Enoque não estar no nosso cânon bíblico, apesar de tudo isso, ele está no cânon da Bíblia da Etiópia, dos cristãos da Etiópia, e também pertence como sagradas escrituras dos judeus também da Etiópia. Na antiguidade, o livro de Enoque é uma das fontes mais antigas da época do Segundo Templo, que falam a respeito de anjos caídos, que falam a respeito dos gigantes e de vários mistérios da Bíblia hebraico-aramaica. O livro de Enoque basicamente dá explicações para coisas que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem conhecimento. Ele era conhecido dos judeus da época de Cristo e anteriormente à época de Cristo, há mais de 300 anos antes de Cristo, já era um texto muito conhecido entre os judeus, principalmente os judeus essênios. É muito provável que o próprio Cristo Jesus tenha mencionado o livro de Enoque em suas palavras, assim como nós sabemos que Judas mencionou em sua carta o livro de Enoque. Algo que é muito interessante e curioso, ele mencionou um capítulo inteiro do livro de Enoque. E este trecho do livro de Enoque, que se encontra em Judas, está no Novo Testamento, em Judas, no capítulo 1, versos 14 e 15. Outros livros no Novo Testamento, como 2 de Pedro, Hebreus, fazem aí uma referência a Enoque e também ao seu livro antigo, a passagens de seu livro antigo. Nós sabemos que vários judeus na antiguidade, antes aí da época de Jesus e também da época de Jesus, há 2000 anos atrás, conheciam, entendiam, liam e basicamente tinham o livro de Enoque como um livro sagrado. Isso não é muito divulgado. Poucas pessoas falam a respeito disso, mas isso é uma realidade. E também os cristãos primitivos do primeiro e do segundo século também mencionaram, falaram a respeito do livro de Enoque e o tinham como real, como parte das escrituras sagradas. Tanto é que em alguns canons bíblicos, como por exemplo o canon da Etiópia, é um livro sagrado até os dias de hoje. Se você chegar na Etiópia e chegar a cristãos etíopes, e você pegar uma Bíblia da Etiópia, você consegue aí ler o livro de Enoque numa versão que foi preservada na língua da Etiópia. Talvez o que mais atraia as pessoas no livro de Enoque é a respeito das explicações que ele tem e das histórias incríveis a quais ele apresenta como reais e que aconteceram há muito tempo atrás, como por exemplo a famosa queda dos anjos caídos. Sim, o livro de Enoque fala a respeito da queda dos anjos caídos, mas não a queda mencionada nos textos bíblicos no livro do Apocalipse com a terça parte dos anjos e o próprio Satanás. Na verdade, o livro de Enoque fala a respeito da segunda queda angelical, com 200 anjos caídos que copularam com as mulheres humanas, desobedecendo a Deus e basicamente saindo de seus próprios domicílios, saindo ali do céu para copular com as mulheres na terra. E esses anjos caídos se tornaram demônios e ensinaram magias, feitiçarias e várias práticas ocultas que a humanidade na antiguidade possuíam, as magias, as feitiçarias, as bruxarias e tantas outras coisas. O livro de Enoque vai dizer que esses anjos que copularam com as mulheres humanas basicamente deram origem a basicamente uma nova espécie da criação,
a uma amálgama, a uma espécie de hibridização entre anjos caídos em forma humana e também a mulheres humanas. A mistura de mulheres humanas e anjos caídos em forma humana basicamente dava origem a um ser chamado nos textos bíblicos por muitas pessoas como sendo chamados de Néfilins. Os Néfilins eram basicamente os caídos ou os decaídos. Nós conhecemos a maioria dessas criaturas nos textos bíblicos como as raças antigas de gigantes. Gigantes esses que, segundo os textos bíblicos, chegavam praticamente até os seus 5 metros de altura e 2 metros de largura. Era basicamente uma monstruosidade criada aí pelos anjos caídos. O antigo livro de Enoque também retrata e fala a respeito dos anjos de Deus, dos seres celestiais, das hierarquias do céu, de várias criaturas criadas pelo próprio Deus, as quais nós chamamos todos coletivamente de anjos, mas também existem aí no caso os arcanjos, os querubins, os serafins, os orfanins, que são uma hierarquia aí angelical, uma hierarquia de seres espirituais que quase não são mencionadas, mas existem nos próprios textos canonizados do nosso canon, dos 66 livros. No livro de Ezequiel menciona a respeito desses orfanins. São realmente criaturas, seres espirituais que existem. Além de tudo isso, o livro de Enoque vem tratar a respeito de diversos assuntos muito curiosos e misteriosos dos textos sagrados que muitas pessoas não têm conhecimento, não sabem e nem sonham em saber. Uma dessas curiosidades é a respeito do nome do próprio Satanás, que é mencionado no livro de Enoque segundo muitos intérpretes e muitos estudiosos. O nome Samael é um nome de origem aramaica antiga e ele aparece primeiramente no livro de Enoque. Sim, a primeira menção a respeito de Samael é no livro de Enoque. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto é uma das descobertas mais interessantes de toda a arqueologia a respeito de manuscritos bíblicos antigos. E dentro desses vários manuscritos, nós temos aí vários fragmentos do livro de Enoque que estão de acordo com a sua versão completa em escrita etiópica ou escrita ge'ez, porque existe o livro de Enoque, ou Enoque Etíope, porque ele foi escrito aí, essa cópia foi escrita numa língua etíope. Então, essa cópia é a cópia completa do livro de Enoque. E no caso, nos manuscritos do Mar Morto, esses fragmentos, esses vários fragmentos do livro de Enoque que foram encontrados estão totalmente de acordo com a versão completa do livro. Porém, muitas pessoas aí acabam dizendo, mas não existe uma versão completa do livro de Enoque que data aí da época de Cristo ou mais antigo ainda do que a época de Cristo. Na verdade, existe sim um pergaminho aramaico do livro de Enoque completo, com todo o livro de Enoque. Apesar de existir esse livro completo, esse pergaminho completo do livro de Enoque, existem outros livros, como por exemplo o livro dos Jubileus, que cita várias e várias vezes o livro de Enoque e as palavras do profeta Enoque. O pergaminho aramaico de Enoque é uma cópia completa e não publicada do livro de Enoque. Não foi publicada pela grande mídia, que segundo vários rumores, está em posse de investidores privados. Muitos dizem que não existe provas da existência de tal manuscrito, mas de acordo com o ex-editor-chefe da equipe editorial oficial dos manuscritos do Mar Morto, John Strugnell, em 1930 a 2007, o pergaminho está bem preservado e foi aí microfilmado. Strugnell disse que lhe foi mostrado o microfilme em 1990 durante a crise do Kuwait, mas nunca conseguiu comprá-lo para a equipe editorial. Ou seja, nós temos a palavra do ex-editor-chefe da equipe editorial dos antigos manuscritos do Mar Morto, John Strugnell. E segundo o próprio John Strugnell, esse livro de Enoque, ele está sim completo, numa cópia em aramaico antigo, só que não foi publicada até os dias de hoje e está na posse aí de investidores privados que escondem os seus textos até os dias de hoje.
Mas agora falando a respeito da caverna de Qumran, a caverna 11, segundo Strugnell, o pergaminho foi encontrado na caverna 11 de Qumran em 1956, juntamente com os outros pergaminhos e fragmentos já divulgados. Esta caverna foi encontrada pelo mesmo beduíno Abu Daoud, que encontrou a primeira caverna em 1947. Além deste e de outro pergaminho da Caverna 11 que ele alegou ter visto, Strugnell ouviu Jared Lexter e Randgren, o diretor do Departamento de Antiguidades da Jordânia, em 1936 a 1956, falar de pelo menos 2 pergaminhos nunca publicados da mesma descoberta. Estes ou alguns deles estavam naquela época a respeito da crise do Kuwait, prestes a serem comprados por colecionadores ou banqueiros privados, provavelmente europeus. O motivo da compra era para investimentos, embora Strugnell estivesse aí com acordos com compradores sérios que divulgariam os pergaminhos. Ele não conseguiu convencer os proprietários a vender. Abu Daoud, que é o beduíno que encontrou todos esses manuscritos do Mar Morto, confirmou que ele e os outros 10 homens encontraram a caverna e venderam os pergaminhos para muitas pessoas diferentes. A maioria dos estudiosos acredita que o livro de Enoque é de uma antiguidade imensa. Ele é datado de 300 a.C. Todos os estudiosos sabem a respeito disso. Os fragmentos que nós temos do livro de Enoque nos manuscritos do Mar Morto colocam o livro de Enoque aí sendo de pelo menos 2.200 anos atrás. Não há como negar a importância do livro de Enoque para a comunidade judaica dos essênios e para vários outros judeus da época que liam e reliam aí os textos do livro de Enoque, o qual é mencionado até mesmo no nosso próprio cânon, na Carta de Judas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero questioná-los a respeito de uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que será que eles escondem os textos do livro de Enoque? Por que não foram, aí no caso, revelados como a maioria dos textos dos manuscritos do Mar Morto? É essa a pergunta. Respondam aí nos comentários. Um abraço.